No ar o clipe eletrônico ao vivo pela TV Câmara da Câmara Municipal de São Paulo. Nós estamos ao vivo, hoje quarta-feira. Muita gente esperava que esse início de 2017 fosse marcado por temas como desemprego, 12 milhões de desempregados, retomada do crescimento, chuva, né? A questão da febre amarela, que voltou a ser uma preocupação, recessão, crise política, nada disso. O grande assunto no Brasil em 2017 até agora é a explosão da crise penitenciária. A gente tem uma mesa para discutir o assunto. O deputado estadual Coronel Camilo, do PSD, a quem eu agradeço pela presença. Obrigado. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, boa tarde a todos. Vamos discutir esse tema importante. Aqui o Ariel de Castro, que é do Conselho dos Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Tudo bem? Da OAB não, Conselho dos Direitos Humanos, Conselho do Estadual. Governo do Estado. Isso. Um prazer participar novamente, Wagner, e também estar aqui com os colegas, né? Com o Leandro, com o Coronel Camilo. A gente sempre está em posições muitas vezes opostas, mas existe um respeito mútuo. E também o Felipe. Felipe é do Sou da Paz, é um prazer, Felipe, obrigado. Prazer tê-lo conosco. Também. E temos também o Leandro Lanzelotti, que é da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Boa tarde, também é um tema muito importante para a OAB. 119 mortos. O que está acontecendo nos presídios do Brasil? Caos. Bagunça, né? Leniência e incompetência do governo de maneira geral. Durante o tempo houve aí uma grande leniência mesmo, né? Ou seja, deixaram de lado, acharam que nunca podia acontecer, minimizaram o problema muitas vezes. Então acho que hoje é um bom momento para os governos federal, estadual, né? E até com participação até dos municípios, né? Mas principalmente os governos estaduais tomarem uma posição, tomarem uma atitude em relação ao sistema carcerário, que hoje nós não temos sistema carcerário. A gente tem aí depósitos de presos. Infelizmente é um sistema falido, não há possibilidade de ressocialização do jeito que está, isso é utópico, são maltratados. E por outro lado, nós temos aí uma grande preocupação porque está se desviando um pouco o foco também, né? Ou seja, a impunidade está reinando, né? Muitos presos não deveriam estar no sistema hoje, né? Pelo que a gente vê nos jornais, 40% são provisórios, né? Precisa ser feita uma união de todas as medidas, essa acho que é a mais importante, fazer um mutirão aí para rever esses processos. Mas tem muita coisa aí para ser modificada e vamos comentar aqui durante o nosso bate-papo aqui. Mas eu classifico assim, o sistema carcerário nosso hoje é um caos. Precisa de enfrentar esse problema definitivamente todos, sociedade, governo, principalmente os governos estaduais aí do Brasil todo. O caos no sistema penitenciário é um consenso? Vocês... Sem dúvida. Quando o senhor fez a pergunta, inicialmente eu pensei na palavra inferno, né? Eu acho que já é um inferno naturalmente, né? O problema ele é constante, ele é contínuo. Na verdade, o que você tem hoje é uma situação que ultrapassa qualquer limite, que é a questão do massacre propriamente dito, né? A gente vê situações de filme de terror absolutamente nessas unidades prisionais. Só que é algo que vem se, enfim, que está presente há muito tempo. Recentemente houve uma notícia que a ministra, a presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, esteve nesse presídio de Alcaçuz, agora no Rio Grande do Norte, acho que no final do ano passado, e não foi permitida a entrada dela por absoluta falta de controle. Já havia tido uma outra rebelião que havia quebrado totalmente um dos pavilhões ali, os presos estavam totalmente soltos naquele ambiente. Ao que parece, ela fez a pergunta de quantos detentos haviam ali, o governo do estado não sabia responder, ou seja, descontrole completo, você não sabe nem quantas pessoas tem ali. As imagens de ontem falam por si, né? Todo mundo viu as imagens na TV. Agora, né? Aparentemente eu estava vindo para cá no carro aqui da própria TV Câmara, parece que um novo episódio ali, um novo soluço começou naquela unidade. E é isso, a gente está falando de uma unidade específica, a gente acompanhou Manaus, mesmo aqui em São Paulo houve alguns pequenos problemas, no Paraná a gente teve problemas, no Rio de Janeiro hoje houve problemas, no Rio de Janeiro hoje você tem uma greve dos agentes prisionais, enfim. Você tem situações mais controladas, mas na realidade nenhum estado está livre aí de problemas no sistema carcerário. A superlotação acontece em todos. São Paulo está melhor, não tenha dúvida nenhuma, tem um controle melhor. Mas e lá é melhor ou é menos pior? É menos pior. Nós temos aqui 1/3 aí da população carcerária, falta muito lugar, né? E do mesmo jeito que são depósitos de presos lá, que também precisa aumentar o número de presídios. Eu queria abrir um parênteses com relação também à população carcerária, que não somente presos provisórios,
mas existem presos também com situação processual definida, aguardando o julgamento de benefícios como livramento condicional, regime aberto, e que aguardam do judiciário uma decisão. E esses processos às vezes perduram por meses no judiciário, então o reeducando atinge o lapso temporal dele de cumprimento e com base no bom comportamento carcerário, de trabalho, de educação, pessoas que já estão estudando na unidade prisional, atingem o lapso temporal de cumprimento de pena e solicitam ao judiciário a sua progressão de regime ou seu livramento condicional, ou são agraciados com o indulto, sempre de final do ano. E acabam que esses processos perduram por meses nos judiciários até ter uma decisão com relação a esse benefício, né? Isso também ajuda e contribui bastante na superlotação. Então, também a visão que eu tenho é que depois desse decreto de final de ano, desse ano do ano passado de 2016, né, do dia 25 de dezembro, o decreto 8.940, que foi o decreto mais rígido que teve na história de todos os decretos de indulto, né, ato discricionário do presidente da República. Verificou-se que se levasse em consideração todos os decretos anteriores, e no ano de 2017 nós abriríamos X vagas, vamos dizer assim, por conta dos benefícios concedidos de indulto. E agora esses benefícios não vão ser concedidos porque o decreto foi muito mais rígido, deixou a questão da comutação de pena de lado e endureceu realmente aquelas pessoas que poderiam ser beneficiadas com o indulto da pena, aquelas pessoas que têm bom comportamento carcerário, enfim, aqueles requisitos que eu acabei de elencar. Então, eu acho que isso também tem contribuído bastante para a superlotação e foi também um estopim aí com relação à questão das rebeliões, porque logo em seguida, no dia 1º de janeiro, aconteceu a primeira rebelião. Ariel. Eu concordo, né, com todos os meus colegas, inclusive com o Coronel Camilo. Acho que ele fez uma avaliação aí. Preparem as galochas. Importante sobre isso. Brincadeira, meu querido. E realmente é um quadro estarrecedor, né? Até a palavra que o doutor Leandro utilizou, né, que nós usamos na advocacia, de reeducando. É uma ironia a gente falar que os presos são reeducandos, né? A primeira questão é que sequer escola nós temos em qualquer presídio. Esse já é um grave problema. Como é sequer reeducar, ressocializar uma pessoa, se nem escolas nós temos e a maioria dos presos nem o ensino fundamental possuem, completaram. Esse já é uma grande questão que nós precisamos tratar. Todos os presídios tinham que ter escolas, tinham que ter instrução para o trabalho, profissionalização, tem que ter trabalho também. Ensino técnico, ter trabalho também. Inclusive, prevê, né? O trabalho pode ser realizado. Eu sou contra a privatização de presídios, mas o trabalho pode ser realizado em parceria com empresas. Nós temos o Sistema S, é um sistema importante que, inclusive, tem benefícios fiscais, porque não estão dentro de todos os presídios, o SENAC, o SENAI, todas essas instituições. Então, ter a formação aí dessas pessoas para depois elas saiam com alguma perspectiva de trabalho. Nós não temos também a atuação com os egressos, né? O apoio aos familiares dos presos. Muitos circulam nas internets essas besteiras em torno do auxílio reclusão, mas hoje nós temos mais de 700 mil presos, porque esses números que são apresentados estão completamente desatualizados. Isso já é também uma barbárie, né? Como então, é que você quer resolver o problema se os últimos dados atualizados são de 2014? Então, nós temos aí, boa parte das famílias não tem nenhum tipo de apoio. O auxílio reclusão hoje atinge 43 mil famílias, segundo o INSS. Até porque só pode ter auxílio reclusão quem estava trabalhando com carteira assinada e foi preso. Então, tem um teto também, né? Muitas vezes esses boatos de internet são besteiras. É nesse local da ausência do Estado, até ao contrário do que a lei determina, a lei de execução penal tem uma série de previsões nesse sentido, seja em relação ao egresso, seja em relação às famílias desses presos, ou no próprio controle do sistema prisional, que as facções têm seu mercado de trabalho totalmente aberto, enfim. Para verificar mercado isso, de atuação, né? Mercado de atuação, exatamente, porque ela isso supre fácil. essa necessidade, justamente. Basta a gente ir na Barra Funda na sexta-feira e lá a gente vai ver que quem que paga o transporte para as famílias dos presos para os presídios do interior. Assistência jurídica Houve muitas algo, vezes.
Houve algo até importante em São Paulo, né? A construção de presídios acaba sendo de alguma forma necessário, apesar que a gente acha que é enxugar o chão com a torneira aberta, que as mudanças são muito mais profundas. Mas de qualquer forma houve uma descentralização, criaram novas penitenciárias, né? O Carandiru ele foi desativado, isso também era uma reivindicação das entidades de direitos humanos. Mas hoje as famílias elas não têm nenhum apoio para se locomoverem, para se transportarem, e as facções criminosas muitas vezes apoiam. Assim como as facções, muitas vezes o preso depende até do local para dormir, dos produtos de higiene. Então é nisso que as facções vão crescendo. Higiene, né? E na prática nós temos um sistema de autogestão funcionando no sistema prisional há muitos anos, inclusive começando aqui por São Paulo. São os presos que definem tudo internamente nos presídios. A vigilância por parte da Secretaria da Administração Penitenciária e da Segurança Pública, ela só está restrita à parte de fora, porque internamente os presos é que garantem as regras. Olha, 3396-4944. Ligue, mande a sua pergunta à mesa. Nós temos advogados, nós temos o Coronel Camilo, que já foi comandante-geral da Polícia Militar, que é um especialista em segurança pública. Nós temos a área de direitos humanos da OAB, o pessoal do Sul da Paz, enfim, mande a sua pergunta agora sobre o que está acontecendo no sistema prisional brasileiro. 119 mortos, 119 mortos, hoje é dia 18 de janeiro, e acho que com base nas respostas que vocês deram até agora, tem um ponto que é central. Do ponto de vista jurídico, institucional, dos dispositivos legais e constitucionais, o Brasil não cumpre aquilo que ele deveria cumprir no que diz respeito à segurança e à ressocialização dos presos. Durma-se com um barulho desse? Sem dúvida. Só que agora eu vou discordar um pouquinho aí do nosso doutor Ariel. Devemos nos preocupar com a família dos presos, sem sombra de dúvida, tá? Mas o excesso é sempre ruim. Ou seja, não tinha, muitos deles não tinham o que a família está tendo agora, mesmo antes de ser preso. O que eu quero dizer? Sistema S é importante, mas eu preciso dar primeiro para o trabalhador aqui fora. Eu preciso dar para quem tem aqui, para quem está precisando, para o pai de família que está trabalhando. É importante eu ter indenização para os presos? É importante também, não tenha dúvida, para a família dos presos, mas é muito importante eu ter indenização também para a vítima. Nós estamos falando aqui muito do preso, da família do preso, mas e a vítima? E a família do que foi vítima desses presos que estão lá? Eles tiveram uma escolha, os que estão aqui fora, às vezes o policial que foi morto aqui, a família dele, não está tendo essa indenização. Muitas vezes um preso que está lá, que acaba sendo, infelizmente, morto dentro do presídio, acaba tendo um tratamento melhor do que o pai de família que está aqui fora, do que o civil que está aqui fora. Então, eu acho que nós temos que voltar à função da pena. Pena é punição, ponto. Num segundo momento, nós vamos pensar em cuidar melhor de todo o sistema, cuidar da família, sem sombra de dúvida. Merece respeito? Merece. Mas muito do que se fala tem que começar do lado de fora. Eu tenho que começar primeiro, sistema S, eu tenho que dar oportunidade para o trabalhador que está aqui. Apoio à família, tem que dar apoio à família. De quem? Primeiro da vítima aqui fora. Não tem que tratar com dignidade o preso? Tem. É um depósito de preso? Discordo totalmente como o preso hoje é tratado no sistema carcerário brasileiro. São depósitos de presos, sem sombra de dúvida. Mas antes, eu tenho que pensar também, paralelamente, a diminuir a impunidade, mexer nas leis aqui, aproveitar o doutor Leandro aqui da OAB, as nossas leis são muito lenientes e muito paternalistas com o infrator da lei. Todo mundo precisa ser punido, né? Não necessariamente encarcerado. A punição, muitas vezes, é uma pena alternativa. A punição, muitas vezes, é você trabalhar aí, fazer com que eles trabalhem até com drogados, trabalhem no hospital, eu não preciso encarcerar. A política de encarceramento está errada. Eu não posso colocar no sistema carcerário pessoas que não oferecem periculosidade. Eu tenho que colocar lá os que são perigosos. E os que estão perigosos têm que ficar lá. Tá? Eu parabenizo o nosso indulto de Natal desse ano. Eu parabenizo quando eu tenho mais restrições na saída temporária. Elas são importantes, mas não de forma indiscriminada. A progressão de pena, parabenizo aí a nossa área federal que está querendo aumentar aí o tempo para se pensar em progressão. Alguns países só depois de 2/3 da pena. Ou seja, eu tenho que gerar o sentimento de punidade. O preso, o infrator da lei, ele tem que ter medo de ficar preso, que hoje não está acontecendo.
Agora, entrou lá, doutor Ariel, eu concordo, tem que tratar bem, etc. Mas eu tenho que pensar em quem está aqui fora também. Mas uma coisa não exclui a outra, então, Coronel. não exclui, mas tanto sempre se pensa. Mas se eu dentro. tiver que escolher e pensar primeiro, eu penso primeiro na vítima. Eu Sim, tenho que claro, pensar todos primeiro na nós temos que vítima. Não pensar. tem como ser diferente. Assim, acredito nesse tema, acho que há uma falsa dicotomia, né? Porque, enfim, acho que vários temas foram pensados nessa fala do Coronel Camilo. Mas é isso, a diferença entre o que existe lá fora em relação à segurança pública, em relação à segurança dos cidadãos como um todo, entre o que existe confinado, entre aspas, dentro dos muros dos presídios e a segurança da população, aqui fora, na verdade, a gente sabe muito bem que é um muro imaginário. Então, esse problema da gente colocar, que eu vejo que essa falsa dicotomia, uma ordem de prioridade, óbvio que a vítima ou o familiar da vítima, o sistema penal, ele tem essa necessidade. Agora, essa imagem que a população, que é natural que a população tenha da vingança, que é uma parte, a pena tem uma parte de uma concepção de uma vingança social, institucionalizada, enfim, pela comoção que o crime causa, pelo impacto social que aquilo gera, enfim, em relação ao conjunto social, mas há que se ter uma consciência também que relegar aquela população às condições absolutamente desumanas em que elas vivem, o meu presidiário tem que ter medo de estar preso. Tomar água de privada. Assim, tá dentro de um presídio, a sua chance de ser assassinado é 3 vezes maior do que a chance de estar fora. Então, assim, não é. Muitas vezes se coloca como se fosse um passeio na Disney. Não é um passeio na Disney, muito pelo contrário, a gente está vendo o que está acontecendo agora. E só para concluir, e essa insegurança que infelizmente ocorre no presídio muito no vácuo da presença do poder estatal, ela tem. A gente tem que ter a consciência clara que todas essas facções criminosas, 100% delas, foram criadas em presídio. Nenhuma nasceu num bairro fora de um presídio. O PCC aconteceu isso, como a Vermelho, cada um no seu momento. Todas essas novas facções aí do norte, que agora tem essa nova rivalidade, fora, né? Todas nasceram dentro dos presídios e atuam, e os impactos são sentidos com as vítimas. Então, o fato é, a barbárie no presídio gera mais vítima fora. Violência gera violência. É isso que eu acho que aí que a gente tem que tomar um cuidado na sociedade como um todo, porque é natural o sentimento de vingança e de desprezo por pessoas que cometem crimes com tênis bárbaros. As cenas que a gente viu no norte, no Rio Grande do Norte, também no Nordeste, são bárbaras. É coisa de... Enfim, é inadmissível do ponto de vista humano aquilo. Não é dizer é bonzinho, as coisas, coitadinho do preso. É que eu acho que é aí que o debate ele escapa. Não é um contra o outro, é que tá ligado. Se deixar aquela barbárie comer, a lama vai vazar para fora. Mas a minha colocação é assim, eu não posso ter uma preocupação além ou mais, eu tenho que me preocupar com a família do preso, mas eu tenho que me preocupar com a vítima. Leandro Lanzelotti de Moraes, que é membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, uma das questões que eu acho que a gente poderia também debater para tentar chegar a alguma luz nesse sentido, com base no que vocês estão comentando, é o fato de que você pega um cara que sequer foi julgado, sequer existe uma sentença que o condene formalmente a determinada pena, e coloca esse cara dividindo cela com um cara do PCC, um do Comando Vermelho e outro que tem que explodia carro forte. O Gilmar Mendes deu uma entrevista para a Folha, na semana passada, nos mutirões que ele fez como presidente do CNJ, ele encontrou um preso provisório há 14 anos. Estava 14 anos esquecido num presídio. Aqui em São Paulo, as audiências extremos, as audiências de custódias têm servido muito como ferramenta para poder fazer esse filtro, né, dos presos que são presos em flagrante e tudo mais. Então, aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, as audiências de custódia têm aí um reflexo bom, é um trabalho que está sendo realizado pelo Judiciário que está evitando aí essas prisões provisórias desnecessárias, já é um primeiro filtro. Só voltando nessa questão que o Camilo colocou, até discordando do entendimento do endurecimento da lei, e inclusive da questão da lei de execução penal também na questão de progressão de regime e livramento condicional, eu acredito que o indivíduo, o infrator, ele não vai pensar antes de cometer o crime, eu vou cumprir 3/5 da pena porque eu sou reincidente, então eu não vou cometer esse delito. Não, eu não vou traficar porque eu já tenho um tráfico de drogas anterior, então se eu cometer outro crime de tráfico de drogas, eu vou ficar 3/5 do cumprimento da minha pena, então eu não vou traficar. Não, a necessidade faz com que ele vá a traficar, enfim. E a questão também, eu acho que a questão do endurecimento da lei, o aumento da pena, é uma boa resposta para a sociedade.
em si. Mas, na prática, isso não vai refletir realmente na questão da superlotação, vai refletir também na questão dos benefícios que são julgados pela Justiça, que não vai contribuir em nada. Então, a minha discórdia com relação à questão do enriquecimento das leis, principalmente da lei de execução penal. E voltando à questão realmente dos presos provisórios, que a lei, eu queria deixar esse registro das audiências de custódia, que tem gerado bastante números favoráveis aí da diminuição dos presos provisórios. Bom, só para complementar no que ele falou aí. Sim. Seguinte, pessoal, nós temos que evitar colocar o preso no sistema carcerário. Eu não posso ter esse absurdo de 14 anos provisório. Eu não posso ter 40% dos nossos presos no Brasil ainda não julgados. Isso está errado. Tem que dar celeridade, tem que fazer mutirão. Volto a falar o que eu falei no início. A melhor providência tomada até hoje que eu vi como policial, como profissional de segurança, é esse mutirão para reavaliar os processos, para dar celeridade nos julgamentos, para avaliar quem está lá dentro e poderia estar fora. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar antes, é não colocar lá dentro. Mas aqueles que colocarem lá dentro, que precisam estar encarcerados, precisam sentir o rigor da lei. Tratados com respeito, não tenha dúvida nenhuma, mas eu não posso pegar alguém que cometeu um crime, ficou aí um tempão respondendo em liberdade, foi condenado a 6 anos, com 1 ano ele está na rua. Isso é inconcebível. Por isso que nós temos essa impunidade. É uma simples conta de custo e benefício do que eu fiz e do que eu vou ter. Mas aí, Coronel, para passar para o Ariel e para a gente ter um debate nesse sentido também, tudo que vocês 4 disseram, com o respeito que eu tenho pelos 4 aqui da mesa, é altamente interessante, plausível, mas não é uma solução de curto prazo. As imagens que a gente viu na TV nesses 15 dias, elas só nos mostram que a situação está absolutamente fora de controle. As imagens de ontem, das escaladas de qualquer telejornal, nós não estamos falando de uma determinada emissora, qualquer telejornal, elas mostram que o presídio no Rio Grande do Norte, ele está absolutamente sem controle. Na linha do que o senhor fala, não sei se o senhor deve ter visto a capa da Folha de São Paulo de hoje, que tem lá o cara da Força Nacional de Segurança pedindo para o policial não atirar. O governo do estado do Rio Grande do Norte disse que era bala de borracha, depois viu-se que não era bala de borracha, né? Mas enfim, que era uma arma de letalidade. O ponto central é o seguinte, diante de um quadro em que é preciso uma intervenção urgente, que intervenção urgente é essa capaz de atenuar esses efeitos? Essa é uma dificuldade. Nenhum de nós aqui vai ter uma solução milagrosa para resolver um problema de tantos anos, né? Mas voltando ao assunto que o coronel trouxe, nenhum de nós aqui é contra que as vítimas de violência tenham apoio. Acho que todos nós temos que apoiar as vítimas de violência. É uma tarefa de toda a sociedade, de todo o Estado, da polícia, do Ministério Público, das defensorias, todos os setores. Eu, inclusive, o Sol da Paz trabalha exatamente com as vítimas da violência em geral, né? Principalmente questão de homicídios, as vítimas das armas de fogo. Então, todos nós somos favoráveis. Eu entendo até que toda vítima de violência tem que ser indenizada pelo Estado, porque a segurança pública diz que nós temos o direito à segurança pública, temos o direito à vida, à integridade física. E se o Estado não garante, a família da vítima, a vítima precisa ser indenizada. E aqueles presos, claro, que tenham condições econômicas, que trabalhem nas prisões até também para colaborar com as famílias das vítimas, né? Uma forma de indenizar. Isso precisa funcionar. E eu concordo com o senhor na questão do prestação de serviços comunitários. Acho que isso tem que ser adotado em mais larga escala. Acho que tem que reservar os presídios para aqueles que atentam contra a vida humana, principalmente. Para aqueles que cometem crimes extremamente graves. E isso não está acontecendo. Nós vemos que uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência diz que 62% daqueles que estão por tráfico nos presídios aqui em São Paulo, eles estavam com menos de 100 gramas. É um absurdo. Ele é um usuário. O que na prática o judiciário e a própria polícia também atua? Quando é pobre, é sempre tratado como traficante, ainda mais porque está circulando em regiões da periferia, em regiões da periferia, e eles sempre acham que então é traficante, né? Eles vão na conclusão, presume que é traficante. Ele está na periferia, é pobre, é negro, é jovem, é tratado como traficante. Se for alguém de classe média, e vamos ser realistas, existe presunção de inocência para que, se eu for processado, se o coronel Camilo for processado, nós teremos provavelmente a presunção de inocência. Mas o jovem pobre que mora na periferia, isso não existe. Esses processos são só protocolares. A gente acompanha as audiências.
a gente acompanha as audiências, aquilo ali é um faz de conta, não existe nada de devido processo legal, ampla defesa, imparcialidade do Poder Judiciário. Muitas vezes alguns promotores de justiça mais parecem carrascos de pobres do que propriamente estão promovendo a justiça. Da questão do tráfico privilegiado, né, que é aquela situação daquelas pessoas que são presos com uma quantidade menor, ou às vezes traficam para... acabam traficando só para poder manter o próprio vício, que são aquelas pessoas que são condenadas no artigo 33, reduzido pelo parágrafo 4º até de 2/3 a 1/6, dependendo da quantidade de drogas, chama o tráfico privilegiado. Então foi dado um novo entendimento também, até pelo próprio STF, aqui em São Paulo algumas câmaras também e alguns juízes também de direito já aplicam, ao invés, nessa questão do tráfico privilegiado, você apenar com pena privativa de liberdade, existe a possibilidade de você também conceder uma pena alternativa, né? E agora também, exatamente, já tirou a característica. O tráfico é hediondo, mas o tráfico privilegiado em si tirou essa característica da hediondez do delito. E também algo bom é que o decreto também de 2016, essa é a novidade também que trouxe esse decreto, é que ele engloba essas pessoas que são apenadas com o tráfico privilegiado, né? Que não existia em nenhum outro decreto, justamente porque a gente sabe que hoje a população, é grande a população encarcerada com o crime de tráfico de drogas, principalmente privilegiado. Eu só queria, desculpa, quando se me permite, só em relação aqui a que a gente estava discutindo, independente, acho que não é questão de apontar dedo também na hora, né, a polícia ou o Ministério Público, ou o Judiciário, acho que assim, a responsabilidade tem para todos, isso a gente consegue compartilhar com muita facilidade. Inclusive para a sociedade como um todo, na minha opinião, governos, enfim. Agora, dialogando com o que o senhor colocou, Coronel, assim, eu concordando, mas o que eu vejo o problema é o seguinte, e justamente nisso que se colocou. Existe a demanda da sociedade, a preocupação com a vítima e a necessidade da pena. A pena é algo que, né, ela é prevista na lei, a pena faz parte do direito, ela integra o direito penal, que já tem esse nome. O problema é que essas pessoas que estão encarceradas, na minha opinião, é que a grande maioria delas, elas não têm a periculosidade ou a violência que justifica aquela. Os homicidas é uma menor parte do sistema. 30%, mas assim, o tráfico de drogas, 30% dos traficantes que estão ali são com pouca violência. E assim, aí também acho que a questão das drogas uma hora vai surgir, de fato, a questão da política das drogas, porque isso tem total relação com a crise que a gente vive. Mas assim, a questão do traficante, também acho que existe uma necessidade de ordem até sociológica a ser debatida, que a diferença na vida real, uma coisa é o mundo jurídico, na vida real, de um traficante, não estou dizendo o grande traficante, obviamente, do empreendedor. O microtraficante, o usuário, como você está falando de uma substância que é proibida, que é ilícita, que não vende na lojinha, em algum momento ele acaba vendendo, porque ele compra um pouquinho ali, vende alguma coisinha ali, amigo que ele está consumindo, alguém sabe quem que é, liga e avisa. Ou ele paga a dívida vendendo. Ou paga a sua dívida se não tem dinheiro para arcar com o seu consumo. Enfim, então, eu acho que assim, o grande problema que a gente discute, esse é um outro clichê, né? Que se fala, o próprio ministro fala, aprendemos muito, e todas as pessoas que repetem esse clichê exaustão, aprendemos muito e aprendemos mal. Isso é uma realidade. O problema é que a gente identifica que uma grande parte, e no universo carcerário feminino ainda pior, uma grande parte daquelas pessoas que estão presas não oferece o risco à sociedade, que eu acho que haveria um consenso maior que deveria estar ali. Aí concordando com o senhor, porque assim, esse violento que está lá, realmente, homicida, o estuprador... Privativa de liberdade. Realmente são situações que causam uma comoção social, Felipe, que a gente precisa de uma atitude. Vamos aqui colocar vou colocar uma posição, que é a minha aqui, agora volto a falar pela minha experiência profissional. Todo mundo tem que ser punido. Claro. O consumidor de drogas tem que ser punido, não necessariamente encarcerado. O consumo de droga é a mola do crime. O consumo é a mola do crime. Porque ele é criminalizado, porque se não fosse, essa é uma outra discussão que a gente pode trabalhar. Não seria a mola do crime. Tá aí o Gentil, né, o Valentim Gentil, para dizer que a pequena droga é o início para uma grande droga, né? Ou seja, vai ter um caminho. Então também sou contra a descriminalização. Outra coisa, mas assim, a punição ela tem que ser diferente. O cara que está consumindo droga, está no início, não está debilitado ainda, esse cara tem que ser tirado de lá e falar, você vai prestar serviço, uma pena alternativa, você vai trabalhar dentro do hospital com drogados. O cara está debilitado, você vai ser internado, sinto muito, internação.
Não tem como. Eu trabalhei na região central, comandei 2 anos essa região com essa Cracolândia aí. Sei do que eu estou falando. Tem gente que não consegue tomar decisão por si. E aqueles grupos que estão fazendo, desculpe aquelas pessoas, mas tem uma ONG e tal, uma ONG trabalha com meia dúzia aqui, tem mais de quase 2.000 ali, 1.500 pessoas. Eu tenho que trabalhar para uma solução. Nós, sociedade, temos que agir. E agir significa, em determinado momento, resgatar essas pessoas. E resgatar essas pessoas passa muitas vezes por tomar uma atitude que seja impopular, internar essas pessoas. Compulsoriamente? Compulsoriamente. Eu não posso deixar que a céu aberto, a Cracolândia, por exemplo, seja um consumo, quem quiser vender, vai lá que vende. Quem quiser consumir, vai lá que tem. Então precisa acabar com isso. Isso nós todos, sociedade, isso está lá há mais de 20 anos, não é de hoje não. Eu trabalhei em 81, já tinha aí. Naquela época era maconha e bebida. Hoje é crack, infelizmente. Então, assim... E drogas sintéticas, né? E drogas sintéticas. Precisamos voltar ao sentimento de impunidade. Nós temos que reduzir a impunidade, trabalhando nas leis, lógico, filtrando para não colocar no sistema carcerário quem não precisa estar lá, mas essa pessoa precisa sentir o peso da lei. Seja trabalhando, sei lá, por 1 ano, no final de semana, num hospital, de gente com câncer, de gente drogado, quantos lugares... Mas o senhor, Coronel Camilo, o senhor ficou indignado há pouco quando o Ariel disse que há promotores públicos que atuam no que diz respeito ao jovem negro e pobre da periferia, e eles são a maioria nas estatísticas da letalidade, infelizmente. E do universo prisional. A mortalidade de jovens no Brasil, ela obedece a um preceito, negro e de periferia. Né? Porque a nossa população é assim. Pessoal, vamos parar de hipocrisia. Mas é muito mais sobre representado. Não é só sobre isso não, pô. Veja bem, a maioria não tem opção na sociedade, né? Ou seja, não tem o mesmo nível. Raras são as instituições que são totalmente abertas, como a Polícia Militar, que você entra lá, a Polícia Militar, você entra como soldado, a maior parte do que vem da população carente, né? Entra na Polícia Militar e pelo esforço pessoal chega coronel, seja negro, seja japonês. Quem assumiu a chefe da Casa Militar é uma mulher negra. Então, assim, raras têm essas posições, mas infelizmente a maioria dos delitos, não é que a polícia quer prender só esses também, mas esses cometem crimes, infelizmente. Tá? Outra coisa, está aqui a audiência de custódia, que não deixa também, vamos dizer assim, é mais um filtro para não colocar lá e para cercear a polícia onde houver erro. Pode ver que a maioria, 70%, pelas imprensas de ontem, das audiências de custódia, as prisões são mantidas. Tá? Eu acho que uma validação, acho que é do interesse da polícia ter essa validação. Agora, assim, caracterizar como o senhor fez, não, que nós somos contra o pobre, o preto, para com isso, pessoal. Um outro erro do Poder Judiciário para com isso. O pobre, sim. É também tratar a versão policial como se fosse uma verdade absoluta. Sim. Esse é um grande problema também, por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Sim. Então, por isso que muitas vezes o processo penal acaba sendo uma mera representação. Na prática, aqueles quem condena é a polícia militar. Na prática, quem fez o flagrante quem fez o flagrante é que condena. Pessoal, espera um pouquinho, o policial não sai na rua prendendo quem ele quiser. Entendeu? São 150 mil ligações pro Copom. A polícia vai quando alguém chama. Se ele quiser forjar que eu tô com droga... não, mas peraí, Ariel. Peraí, isso é muito leviano. Isso é muito leviano. Falar que os policiais estão forjando? Não, em alguns casos, sim. Não, isso é muito leviano. Prova. Traz pra corregedoria. Comprovadamente. Não, mas peraí. Olha, de 100 mil... Eu conheço vários. Perto de 100 mil policiais só da Polícia Militar de São Paulo, você conta nos dedos os casos de desvio. Não só PM, mas a civil, às vezes, também. Mas é muito leviano falar que é forjado. A maioria dos flagrantes que são lá são flagrantes reais. Em alguns casos o cara matou alguém, o cara perseguiu, o cara machucou alguém. Outra questão que temos que levar em conta é a corrupção também, as extorsões praticadas. Que tem em todo lugar. Tem na advocacia, tem em todo lugar, tem no meio policial, até no próprio tem no CONDEP tinha um representante tem no CONDEP com o vice-presidente preso, então, infelizmente, que estava vendendo nomes por PCC. Todas as instituições estão sujeitas Agora, eu a não ter posso, Ariel, eu não posso partir do princípio, né? Desculpe. Não, estou levantando questões pontuais. Você pode levar não estou dizendo que todos então não posso generalizar. Isso, eu não posso generalizar. E vou te falar, se tem uma coisa que funciona na Polícia Militar de São Paulo, chama-se Corregedoria da Polícia Militar. Você que está nos assistindo, tem problema com a polícia, desconfia de alguma atitude errada, procure a Corregedoria da Polícia Militar. Porque diferente de outras corregedorias, não tem sobreextração. Ou ouvidoria que ouvidoria os também, senhores procura ouvidoria. Eu não quero enfraquecer a ouvidoria. Eu quero tirar lá esse Júlio Neves, que é um ouvidor parcial. Ele não está
à altura do cargo que ocupa a ouvidoria. Ouvidoria, não quero desmerecer a ouvidoria, acho super importante. Mas o controle externo Quem que indica? Mas quem que indica? São pessoas independentes. Quem que indica o ouvidor? É um conselho. É o CONDEP, que teve o vice-presidente preso porque estava vendendo dados. Mas foi um fato isolado. Não, assim é um como fato nós isolado. temos Então, aquele fatos... caso do achaque da Polícia Militar, que você falou agora de pouco do policial, é fato isolado. Então não generalize. Agora, o seu ouvidor, se quiser entrar na discussão, nós vamos discutir, mas o ouvidor precisa ser imparcial. Ele precisa pegar as coisas e apurar primeiro. Não está fazendo isso esse ouvidor. Estou pedindo de novo a sua saída. Estou mudando a lei para que quem indique o ouvidor não seja o CONDEP. Pode ser também o CONDEP, mas não só o CONDEP. Por que esse monopólio? Por que o Conselho do Negro não pode? Por que a comissão da OAB não pode indicar alguém para a ouvidoria? A OAB está lá no CONDEP, por que o movimento negro de São Paulo não pode? CONDEP. Por que o Instituto de São Paulo contra a As entidades de violência? direitos humanos, Então, mas por que precisa? Não tem sido CONDEP. feliz na escolha. Esse ouvidor, ele não cumpre a sua função, Dr. Júlio César Neves. Preste um grande serviço para a população e para a polícia de São Paulo. Ele está exercendo o papel de Vai fiscal. fazer outra coisa. Inclusive, eu fui o mais votado e não fui escolhido. O CONDEP escolheu eu como principal. Eu fui o mais votado na eleição do CONDEP. Então, mas por que e o outros não podem governador indicar? escolheu o Júlio César, que os senhores querem tirar. Eu quero tirar. Então, e se fosse eu, então? Vocês se já você teriam... tivesse essa atitude que ele tem, precipitada, de criticar a polícia antes de saber dos fatos, eu ia pedir a sua saída também. O ouvidor é super importante, pessoal. É questionar Não, questionar não. Ele pegou, foi no dia, a morte do menino do Ítalo. No dia seguinte, ele estava dando entrevista criticando a polícia. Mas você não é ouvidor. Eu também Ele é ouvidor, ele tem uma função pública, ele tem responsabilidade. O que ele tem que fazer? Ouvir, mandar apurar, ter consciência do que ele está fazendo. Por quê? Porque se ele, como ouvidor, está criticando a polícia, o que a população entende? Pô, a polícia está errando. E não é verdade. Ficou claro que aquilo não foi um erro desse jeito que ele estava colocando. Outra coisa, ele tem que ouvir, ele tem que tomar consciência primeiro e depois falar. A função de ouvidor é ouvir e tomar providência, não é vir a público. Se fosse para vir a público no dia seguinte falar das ocorrências, não chamava ouvidor, chamava falador. Aí ele vinha no dia seguinte e falava. O que nós precisamos? Alguém com responsabilidade do cargo que ocupa. Senão ele faz um desserviço, ele pega a população e coloca contra a polícia. A população está aí para defender a polícia. A população acredita na polícia. Quando ele vem lá e faz como tudo tivesse errado, começa a desacreditar a polícia. Isso é muito ruim para todo mundo. Desacreditando a polícia, liga menos, a polícia tem menos informação, planeja de forma pior e prejudica mais o policiamento. Então, por favor, Acho não que é um outro só para debate, finalizar, debate só que para vai ter finalizar, não sou contra a ouvidoria. É importantíssima a ouvidoria da Polícia de São Paulo. Eu sou contra a forma com que o ouvidor está exercendo de forma irresponsável, inadequada o seu trabalho de ouvidor. Precisa ser trocado. Felipe, a gente tem que caminhar para o encerramento do programa, infelizmente. O papo tá bom e renderia muito mais, inclusive sobre esse papel da ouvidoria. Não, abre vários temas, né? Segurança mas pública, olha tipo, centenas de maio e outubro do ano passado, 4 mortos no Acre, dezenas de feridos. Ceará, 14 mortos. 2013 e 2014, Pedrinhas, no Maranhão, 41 mortos. 2002 e 2004, Urso Branco, Rondônia, 45 e 16 mortos. Além dos 111 do Carandiru, mais 119 esse ano. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Para onde caminhamos com esse sistema penitenciário tal qual ele está? Acho que já chegamos, né? Não para onde caminhamos, onde já chegamos, que a barbárie absoluta completa instalada, transmitida ao vivo na televisão. Acho que não é questão de caminhada mais, e como você está dizendo há muito tempo, eu fui estagiário da FUNAP em 2001, na faculdade ainda, trabalhando no penitenciário Milton Silva de Franco da Rocha. Já havia rebelião, problemas, era uma situação, presos que já tinham cumprido sua pena e ainda o judiciário não tinha conseguido dar conta, porque não tem também estrutura, não tinha conseguido dar conta de soltar, ou seja, você tem cidadãos que já cumpriram a sua pena ainda, né, naquela privados da liberdade naquelas condições, realmente algo que não tem como funcionar. Eu acho que assim, a questão da segurança pública, que é um problema fenomenal no nosso país, né, fundamental, e assim, eu trabalho com isso, sou da Paz, é especializado no tema. Para nós não há nada mais importante. A gente está falando de vidas humanas né, interrompidas prematuramente. São 60 mil homicídios, enfim, tudo isso. Policiais que morrem no Brasil, uma proporção absurda. A letalidade policial também, que tem uma proporção absurda. O Brasil está totalmente desconjectado, desconjuntado em relação à questão da segurança pública. Ela gera paixões, mas eu acho que cada vez mais a gente tem visto que as paixões elas colaboram para essa, enfim, desconexão completa de todo o sistema.
O que, em relação ao problema específico que a gente tem discutido, a questão dos presídios, acho que em primeiro lugar é isso, concordando acho, com todos aqui, não tem mágica, senão a gente publicava num blog na internet e as pessoas copiariam isso. Mas assim, o fato é, a gente tem que começar de fato essas mudanças, porque, retomando o que eu disse agora há pouco, é fantasioso achar que os problemas prisionais vão ficar restritos ali. Eles vazam e eles têm contato direto. E aí se fala do bloqueador de celular, que também não é outra utopia. Exato, porque assim, se pode bloquear o celular, vão arrumar outro jeito de fazer. Hoje você tem drone, já pegaram pombo, correio, tem a questão, enfim, dá para comunicar de tudo, sinal de fumaça, isso aí se quiser, se tiver a falta do Estado vai acontecer. De fato, eu acho que infelizmente esse clichê ele é verdadeiro, prendemos muito, prendemos mal, temos que prender menos e prender de fato as pessoas que de fato têm que passar pela pena de privação de liberdade, os homicídios, as pessoas que cometem crime mediante violência concreta, eu acho que é aí que está a grande questão. O Sou da Paz faz parte de uma rede de justiça criminal, uma série de organizações fazem parte disso, que a gente trabalha justamente a questão da crise perene penitenciária do país. E a gente publicou uma carta nesse tempo dessa crise. Na nossa opinião, passa por uma revisão concreta e profunda da política de drogas, sem querer entrar no detalhe se é para ir para lá ou para cá, para direita ou para esquerda, mas uma revisão porque a política é mal feita e ela tem resultados péssimos. A questão das penas alternativas e a audiência do custódia, de fato, sair do papel isso ser utilizado para tirar os 42% de prisões provisórias. Ariel, rapidinho, uma mensagem final, rapidinho. A pena privativa de liberdade ela é a forma mais cara de tornar as pessoas piores, né? Então isso já é uma conclusão não só do Brasil, mas universal. Enquanto um preso custa 2.000 por mês aqui em São Paulo, enquanto um adolescente na Fundação Casa custa 7.000 por mês, uma criança custa R$500 por mês na escola. Então, educai as crianças para evitar de punir os adultos. Esse já é um ditado antigo, nós temos que investir mais na prevenção, porque depois questões sociais se tornam questões policiais. Então, nisso, acho que eu e o Coronel Camilo temos concordância, né? Que nós precisamos de um outro patamar de sociedade que não seja esse. Agradeço aqui a participação obrigado nesse pelo debate. Felipe, obrigado. Ariel, obrigado. Vamos lá, meu querido Leandro, obrigado pela presença. Rapidinho, tua mensagem final. Eu também ratifico o comentário dos meus dois colegas. Acredito que o investimento na educação prioritário, principalmente dentro das unidades prisionais, trabalho também dentro das unidades prisionais, para poder, sim, efetivar esse processo de ressocialização e colocar essas pessoas, receber essas pessoas de volta na sociedade de uma forma adequada, né? Sem precisar a gente se deparar com essa barbárie que está acontecendo, que estamos quase diante aí de um segundo cenário de Carandiru, né? Que está acontecendo no Rio Grande do Norte, para evitar esse tipo de situação. E a gente espera contar com você em outras Com oportunidades. certeza. Obrigado pelo bate-papo. Coronel Camilo, deputado estadual pelo PSD de São Paulo, obrigado pelo bate-papo. E fica convidado para a gente participar de mais debates sobre essas questões relacionadas ao caos no sistema penitenciário. Agradeço aí a nossa seleta bancada aqui, estou à disposição para discutir a qualquer momento. E queria fazer coro aqui com o nosso doutor Ariel de Castro, né? Vitor Hugo, né? Invista, né, nas escolas para você diminuir os presídios. Precisamos internalizar valores nas escolas, nas crianças, valores éticos, morais, de respeito, né, de convivência, de cidadania. A educação é a solução para tudo isso que nós estamos falando. Não é fácil, mas temos que investir. Tá bom? Legal, obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado, Coronel. Obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.